Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, vamos rapidamente abrir as nossas Bíblias, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, nós iremos fazer a leitura dos versos de número 45 ao 52. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, nós leremos os versos de número 45 ao número 52, e diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. E ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, este texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais conhecidos e mais pregados no âmbito da igreja. É importante e nós devemos ressaltar aqui que estes fatos, estes acontecimentos que Marcos ele nos narra, nós também iremos encontrá-los em outros livros da Escritura, a saber, o livro de Mateus, lá no capítulo de número 14, e também nós iremos encontrar no livro do evangelista João, no capítulo de número 6, nós também iremos encontrar estes fatos, esta passagem aqui que Marcos nos narra. Mas eu gostaria de partir aqui do pressuposto da narrativa de Marcos, porque Marcos ele é mais sucinto, mais objetivo, mais reto e mais claro na sua mensagem. Portanto, na mensagem desta noite, nós seremos fidedignos aqui à ótica, aquilo que o evangelista Marcos, ele observou. Mas, seja no livro de Marcos, seja no livro de Mateus ou no livro de João, essa passagem que nós acabamos de ler é um dos textos mais fascinantes que nós encontraremos ao longo da Escritura. E quando eu digo fascinante, eu não quero dizer que este texto ele tenha mais notoriedade do que outros textos, não é isso que eu estou querendo dizer, porque a Bíblia diz em 2 Timóteo que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Quando eu quero dizer mais lindo, mais fascinante, é porque dentro desse texto que nós acabamos de ler, nós iremos encontrar dentro dele uma relação interpessoal entre Deus, o Criador, representada aqui então pela pessoa de Jesus, com a sua divindade, os seus atributos, tais como a onisciência, a onipotência, a bondade, a misericórdia e o poder. E do outro lado, nós iremos encontrar a criatura, representada aqui então pela pessoa dos discípulos de Jesus, com as suas dificuldades, com as suas emoções, com as suas limitações, com os seus anseios, tormentos e angústias. Mas já entrando aqui na perícope que nós acabamos de ler, vale a pena ressaltar que antes dos discípulos entrarem no barco, momentos antes, a Bíblia diz que Jesus havia realizado o grande milagre, que todos nós conhecemos, que foi o grande milagre da multiplicação dos pães e peixes. A Bíblia diz que Jesus alimentou ali 5.000 pessoas, e Mateus ele é mais incisivo e nos traz
outra notificação de que Jesus, além de alimentar essas 5.000 pessoas, alimentou também mulheres e crianças, que no caso não foram contabilizados aqui pelo evangelista Marcos. Mas após esse milagre de Jesus, o texto vai nos dizer que Jesus, ele obrigou os seus discípulos a partirem por mar para a região de Betsaida. E os discípulos, eles restritamente obedeceram. Jesus, então, após dar essa ordem para os discípulos, ele se despede da multidão, aquela mesma multidão que ele havia provido o milagre dos pães e peixes. Jesus, então, ele se despede, e enquanto ele se despede, os seus discípulos, eles vão em direção a Betsaida, como nós falamos aqui. Interessante, meus irmãos, é que após Jesus, ele se despedir desse povo, a Bíblia diz que ele vai ao monte a fim de orar. E a Bíblia vai dizer também que quando Jesus ele volta, no entardecer, né, aqui a minha versão ela traz essa palavra, no entardecer, e Moody vai nos dizer que o teólogo Moody, que este horário do entardecer, ele representava então às 6 horas da tarde, trazendo para o nosso contexto dos dias de hoje. Então Jesus ele se despediu da multidão, foi ao monte para orar, e a Bíblia diz que ele voltou e encontrava-se em terra. Jesus aqui estava no mar da Galileia, e a Bíblia diz que Jesus, às 6 horas da tarde, ele observou os seus discípulos em dificuldades, porque a Bíblia nos diz que o vento lhes era contrário. E é exatamente esses discípulos, aqueles mesmos que Jesus, ele havia dado a ordem para que eles atravessassem o mar em direção a Betsaida. Porém, a Bíblia diz, meus irmãos, que na 4ª vigília da noite, o que segundo o teólogo Moody representaria então entre as 3 e 6 da manhã, Jesus ele foi ao encontro dos discípulos por sobre as águas. E a narrativa de Marcos vai nos dizer que os discípulos, ao verem Jesus por sobre as águas, eles ficaram assustados, que do grego significa apavorados. E os discípulos ficaram então pensando à primeira vista que Jesus ele era um fantasma. Então Jesus ele toma a dianteira do barco e entra na embarcação, e Marcos nos mostra que Jesus, sem proferir nenhuma palavra, ele dá ordem ao vento, e a Bíblia diz que o vento ele cessou. E o texto também vai nos dizer que estes feitos, estes milagres de Jesus, que Jesus ele proviu ali, que Jesus fez acontecer, eles causaram, meus irmãos, algumas inquietações nos discípulos. Marcos nos diz que eles ficaram espantados, ou seja, atribulados com aqueles feitos que Jesus ele acabara de fazer. E Marcos conclui finalizando que eles, os discípulos, eles estavam com esses comportamentos de inquietação, de agonia, porque eles não haviam compreendido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus havia feito poucos instantes antes, né? Porque os seus corações, eles estavam endurecidos. E Moody, o teólogo, diz que esses corações endurecidos aqui que nós acabamos de falar, se deu por conta de os discípulos não terem reconhecido a divindade de Jesus, que outrora foi manifesto em outros tantos milagres da parte de Jesus. Ou seja, eles não reconheceram o senhorio de Cristo. Os discípulos de Jesus, mediante todos esses milagres que Jesus, aqui andando por sobre o mar e anteriormente provendo o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, eles não entenderam. Eles não se debruçaram, não se renderam ao senhorio de Cristo. E meus irmãos, aqui nesta perícope, nesses versos que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar 4 aplicações para a igreja esta noite. E a primeira aplicação que eu queria trazer para os irmãos é que, meus irmãos, o fato de nós sermos obedientes a Deus não significa e não significará que nós estaremos ausentes das dificuldades que a vida há de nos oferecer. É uma palavra dura, meus irmãos, mas nós temos que abrir os olhos
e pedir para que o Senhor também Ele nos prepare para os dias maus. Eu vou repetir, a primeira aplicação é que o fato de nós sermos obedientes a Deus não significa ou significará que nós estaremos ausentes das dificuldades que a vida há de nos oferecer. Meus queridos, a palavra de Deus nos diz, vai nos dizer, que Jesus, como lemos, havia dado uma ordem aos seus discípulos. Jesus, literalmente, ele obrigou os seus discípulos a partirem no barco em direção a Betsaida, e assim eles o fizeram obedecendo restritamente a palavra do Senhor. E mesmo debaixo, meus irmãos, da palavra e da obediência e da autoridade de Cristo, os discípulos passaram por dificuldades, representada aqui então pelo vento e o estado emocional que eles se encontravam neste momento. Pois a Bíblia Sagrada diz que uma das dificuldades que os discípulos encontraram era porque o vento, ele lhes era contrário. Meus irmãos, por mais que nós estejamos na igreja congregando de segunda a domingo, por mais que nós estejamos entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas, por mais que nós estejamos participando de todos os projetos da igreja, por mais que nós estejamos, meus irmãos, debaixo da autoridade e da ordem do pastor, muitas das vezes as dificuldades, elas baterão à nossa porta. Um exemplo disso, meus irmãos, é que chegamos a quase 2 anos de pandemia, se não me falha a memória, e a gente, quando para analisar, chegamos ao número de mais de 600 mil mortes, somente no Brasil. E eu trouxe aqui alguns números que eu achei interessante. O Instituto de Pesquisa Datafolha, ele publicou uma pesquisa em 2020, comecinho de 2020, e chegou ao censo de que nós protestantes, que nós evangélicos, nós representamos 31% da população brasileira. E se nós convertermos isso, fazer uma simples matemática, chegaremos ao número de 65 milhões de evangélicos protestantes no Brasil. E se nós pegarmos esses números de morte que nós tivemos no Brasil, pastor André, e fizermos uma simples conta com relação à população, a nossa população, nós cristãos, esses 65,4 milhões, e convertermos isso no número de mortes no Brasil, nós chegaremos ao número, só no nosso meio, pastor André, no nosso meio evangélico, dentro das igrejas, ao número de 180 mil mortes, somente entre o povo de Deus, somente entre nós, protestantes e cristãos. Então, meus irmãos, muitas das vezes, as dificuldades, ela baterá à nossa porta. E eu tenho certeza absoluta que muitos crentes morreram, pastor André, em temência ao Senhor, em obediência ao Senhor, em retidão ao Senhor, mas infelizmente a dificuldade, ela bateu à porta dessas pessoas. Tivemos percas aqui no âmbito da igreja, tivemos percas na nossa família, no nosso ciclo de trabalho, tivemos percas também no nosso ciclo de amizade. Muitas pessoas aqui perderam alguns entes, alguns amigos. E tivemos também na Bíblia exemplos de pessoas que obedeceram e passaram pelo crivo das dificuldades, e por muitas das vezes também por vias do sofrimento. Nós tivemos, por exemplo, Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, apedrejado por defender a causa do Evangelho, não se corromper com aquilo que os romanos queriam. Nós tivemos também Jó. Quem aqui não conhece a história de Jó? Lá no capítulo de número 1, o próprio Deus traz algumas referências com relação a Jó, dizendo que Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. Portanto, todos esses atributos, todas essas qualidades de Jó como um crente fiel, elas não foram suficientes para que as dificuldades, elas não batessem à porta de Jó. Nós tivemos também exemplo de João Batista, morto por pregar o arrependimento e de não se corromper também com a mensagem genuína de Cristo. Nós tivemos também o exemplo do próprio Jesus na cruz, que morreu, e a Bíblia diz que Jesus morreu por morte de cruz. Isso significa que ele foi obediente a Deus Pai. Meus irmãos, caminhar com Cristo
não significa a ausência de problemas, mas caminhar com Cristo significa ou significará que em todos os momentos de dificuldade, Ele estará conosco. Quero repetir isso aqui. Caminhar com Cristo não significa ou significará ausência de dificuldades, mas caminhar com Cristo significa ou significará que em todos os nossos problemas e as nossas dificuldades, Ele estará conosco. Amém? Um exemplo disso, de que Deus, Ele sempre estará conosco, mesmo em meio às dificuldades, nós iremos encontrar lá em Atos 16, a partir do verso número 16, com Paulo e Silas. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles foram presos, e açoitados em praça pública por repreender aquele espírito adivinhador daquela jovem possessa. Por conta disso, foram presos e levados ao cárcere injustamente. Mas o texto também vai nos dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles oraram e cantavam louvores ao Senhor. Quando de repente houve um grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram as portas, e foram soltos os agrilhões de todos. Aleluias! Meus irmãos, o vento contrário, as dificuldades, elas bateram a porta dos obedientes Paulo e Silas. Como eu disse, o fato desses homens de Deus serem obedientes, eles não impediram, não os livraram dos açoites e da prisão. Mas de uma coisa eles tinham convicção, é que através da fé eles criam que Jesus estaria com eles, e é por isso que eles, Paulo e Silas, mesmo em meio às provações, eles cantaram e louvaram e glorificaram ao nome do Senhor. Em Mateus 28:20, Jesus disse para nós lá: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias Ele estará conosco. Então, é uma promessa de Deus para nós, e nós temos que crer que as dificuldades, elas baterão à nossa porta, mas em todas elas, meus irmãos, tenham uma convicção disso, que Cristo, Ele estará conosco. A segunda aplicação que eu quero trazer para a igreja essa noite, é que, meus irmãos, Deus, Ele opera um milagre no tempo certo e na hora certa, conforme a sua vontade. Deus, Ele conhece as nossas limitações. Ao depararmos novamente com esse texto, e ao aplicarmos nele uma simples exegese, nós iremos perceber que os discípulos, eles começaram a enfrentar a dificuldade a remar no cair da tarde. Algumas traduções vão trazer a palavra no entardecer, outras vão trazer a palavra tardinha, mas como eu disse anteriormente, este entardecer, ele tinha a representatividade de 6 horas. Então Jesus, ele observa os discípulos em dificuldade no cair da tarde. Porém Jesus, meus irmãos, ele só foi ao encontro com socorro aos discípulos na 4ª vigília da noite. O que Moody também, no seu comentário de Marcos, diz que essa 4ª vigília tem a representatividade entre 3 e 6 horas da manhã. Se fizermos as contas entre o horário que Jesus os avistou, Jesus estava ali à beira-mar, no mar da Galiléia, e às 6 horas Jesus, ele viu os discípulos em dificuldades. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele só foi ao encontro dos discípulos na 4ª vigília da noite, que equivale entre 3 e 6 da manhã. Se nós fizermos as contas, os discípulos, eles passaram de 9 a 12 horas de agonia no vendaval e no mar revolto. Nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, tem poder para fazer qualquer coisa. Mas, se nós pegarmos e vermos e entendermos esse texto, nós vamos ver que o milagre, ele não acontece no momento em que nós queremos. Há uma soberania de Deus sobre as nossas vidas. Imagine a agonia desses discípulos, meus irmãos. Imagine o desespero desses homens. Todos nós aqui já passamos por momentos de dificuldades, Todos nós somos falhos, somos seres humanos. E sabemos muito bem que ficamos muitas das vezes aflitos, inquietos com as dificuldades, desesperado, desanimado, muitas vezes cabisbaixo.
Dentro da ótica humana, a gente para observar esse texto assim e pergunta, por que Jesus demorou todo esse tempo para ir de encontro aos discípulos? Não entende. A vontade de Deus, a gente muitas das vezes não entende. E a gente observa que dentro da ótica humana, dentro da visão dos discípulos que ali estavam em dificuldade, talvez eles estavam clamando por Jesus, por um socorro, Jesus demorava para chegar, como nós observamos aqui, mas é dentro da ótica humana que o milagre ele demorou para chegar, mas ele chegou. E trazendo para o nosso contexto, meus irmãos, muitas das vezes nós queremos o milagre para ontem, né? Nós somos assim, nós queremos que as coisas aconteçam de modo instantâneo, rápido. Muitas das vezes nós queremos ser até, coloquei aqui como Elias, que ao orarmos, nós queremos logo que o fogo desça. Muitas das vezes nós queremos o livramento das covas dos leões, como Daniel, mas nós não queremos prantear os 21 dias ao qual Daniel pregou o jejum. Muitas das vezes nós queremos triunfar sobre o deserto, ou no deserto, mas não queremos a espera e o jejum dos 40 dias e as 40 noites, como Jesus passou. O milagre, ele demora para acontecer, muitas das vezes. Muitas das vezes, as dificuldades, a gente ora ao Senhor e fala, Senhor, eu não entendo o que eu estou passando, eu não entendo, a porta não abre, o meu casamento, e assim por diante. A gente ora e nada acontece, mas eu venho em nome de Jesus aqui essa noite. Não desista dos seus projetos, não desista dos seus sonhos, não desista dos milagres de Deus para a sua vida. Eu me converti em meados de 2014, início de 2014, ali em janeiro, fevereiro, mas eu tenho minha mãe que orou muito tempo por mim, né, buscando pela minha vida, minha esposa sabe, e eu era da bebedeira, do baile funk, da prostituição, do adultério, saía de casa na sexta-feira e às vezes chegava em casa na segunda, nem notícia dava para minha mãe, e minha mãe ali perseverando, orando, e às vezes eu estava na rua, juntamente com os meus amigos, que se diziam amigos, né, e estavam muitas das vezes ali bebendo, no baile funk, na zoeira, e minha mãe passava para ir para a igreja, como o pastor André fala, a irmã do coque, ia para a igreja, e eu ali com os meus amigos bebendo, e eles às vezes passavam, e meus amigos sempre tiveram intimidade com a minha mãe, e aí falava, irmã Cida, leva o Jair para a igreja, o Jair está precisando de Deus, e muitas das vezes, eu me sinto até envergonhado de falar, estava bêbado, caído, não sabia nem o que tinha acontecido, e ela passava, mas eu ouvia ela falar assim, um dia ele vai. Um dia ele vai. E no outro dia, consequentemente, minha mãe passava e eu estava lá, irmã Cida, leva o Jair para a igreja, ele está precisando mais do que nós. E ela falava assim, um dia ele vai. Meus irmãos, foram 14 anos orando pela vida desse pobre pecador aqui. Se ela tivesse desistido do milagre, 14 anos, meus irmãos, não é fácil. Se ela tivesse com essa perspectiva, de que Deus ele iria atender a sua oração, ao seu pedido de modo imediato, instantâneo, ela já teria abdicado mão da fé dela. Mas a fé dela não estava condicionada ao tempo, aos fatos, aquilo que eu estava vivendo. Ela foi muito além. 15 anos, de 14 para 15 anos de oração. Hoje, Deus me usa na minha pequenez para falar do amor de Cristo, e eu até me emociono, muitas das vezes, ela me vê falando do amor de Cristo e ela chora, ela não acredita a transformação que Deus ele fez na minha vida. Recentemente, né, teve a formação no seminário, nada para o homem, que tudo é pela glória de Deus, mas eu vi o brilho nos olhos daquela mulher, não pelo diploma, porque isso daí é insignificante para Deus, mas pela mudança de vida que eu tive. Então, eu venho aqui aconselhar aos irmãos, debaixo da palavra de Deus, não desista dos seus milagres, não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, porque no momento certo, Eclesiastes 3 diz isso, que há tempo para todas as coisas, o Senhor ele virá ao seu encontro e virá com o milagre. Não condicione as circunstâncias da sua vida
as dificuldades que você está vivendo, não condicione-as. Porque Jó, ele tentou condicionar, e Jó não entendia o que Deus estava fazendo, Jó não entendia o mistério. E aí Jó interroga a Deus, dizendo, meu Deus, o que está acontecendo? Como pode um justo perecer? E Deus fala assim, mas onde você estava, Jó, quando eu criei o mundo? Deus, ele é muito maior do que os nossos pensamentos. Deus, ele é muito maior do que as nossas dificuldades. Então, meus irmãos, continue orando pelo seu milagre, não desista, porque no tempo certo e na hora certa, Jesus virá ao seu encontro. A terceira aplicação que eu queria trazer para a igreja esta noite é que quando esses milagres, eles acontecerem em nossas vidas, nós, meus irmãos, precisaremos estar sensíveis espiritualmente para que nós possamos os compreender. O texto, ele vai nos dizer que os discípulos de Cristo, eles estavam atormentados ao ver Jesus andando por sobre as águas. E quando Jesus entrou no barco, a Bíblia, a palavra diz que o vento cessou. E eles, os discípulos de Cristo, ficaram apavorados, espantados, porque não haviam compreendido os milagres dos pães e peixes, ou seja, eles não assimilaram aquele milagre de Jesus, porque eles não entenderam, porque não haviam entendido o milagre que Jesus havia feito, pouco tempo depois, com a multiplicação dos pães e peixes. E Moody diz que essa colocação de os discípulos não haverem compreendido os milagres dos pães e peixes, se deu por conta do coração endurecido. Moody diz que esse coração endurecido, ele significa que os discípulos não captaram a verdade relativa à divindade de Cristo, e que os milagres estavam continuamente demonstrando a sua divindade. Isso denota, eles não entenderam o milagre, eles não entenderam ali o Jesus, o Messias prometido, andando por sobre as águas, dando ordem ao vento para que o vento cessasse, porque os seus corações estavam endurecidos, ou seja, eles estavam espiritualmente insensíveis. Precisamos entender aqui que Marcos, ele faz uso de uma metáfora quando se remeteu a um coração endurecido dos discípulos. Um coração duro, meus irmãos, quer dizer um coração que ainda não se quebrantou, não se espedaçou, ou seja, não se amoleceu em sua totalidade e não reconheceu o senhorio de Cristo. Meus irmãos, muitas das vezes a dureza do nosso coração, representada aqui então pela nossa insensibilidade espiritual, ela pode estar muitas das vezes impedindo que o milagre do Senhor ele seja observado em sua vida. Muitas das vezes a dureza do nosso coração, ela pode estar nos cegando para que não contemplemos os milagres de Deus em nossas vidas. Uma prova disso, como eu já disse, é que estamos aqui. 180 mil vidas, só no âmbito da igreja, foram ceifadas pela Covid-19. E nós estamos aqui, com as nossas famílias, na igreja que Deus preparou para nós. Tivemos aqui também, coloquei aqui um evento, aqui no dia 16 de outubro, a maioria daqui estavam aqui, e observaram que tudo ocorreu dentro da normalidade. Teve fartura, teve alegria, dentre tantas crianças, a gente não teve nenhuma notícia de que pelo menos uma criança se machucou aqui neste evento. Teve amor, teve comunhão, teve fraternidade. Isso não é um milagre de Deus? Isso é um milagre de Deus. Não nos falta nada, nunca nos faltou o que vestir, o que comer, nem que seja o básico, mas não nos faltou, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E olhe para trás, né? Se a gente olhar para trás com uma sensibilidade espiritual, não com um coração duro, como esses discípulos estavam aqui, com o coração quebrantado diante de Deus, e olhe para trás e veja quantas coisas o Senhor já fez por nós, quantos livramentos, quantos consolos, quantas provisões no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde, na sua família,
Nunca nos faltou nada. Isso não é um milagre de Deus para as nossas vidas? É um milagre de Deus, meus irmãos. Mas só enxergará isso como um milagre quem tiver com o coração quebrantado diante de Deus. Mas quem tiver com o coração endurecido, essa pessoa não reconhecerá que isto tudo é obra, é graça de Deus sobre as nossas vidas. Meus queridos, se nós não entendermos isso como um milagre, nós precisamos imediatamente correr aos pés do Senhor, para que Ele amoleça os nossos corações e que Ele tenha misericórdia de nós. Queria repetir isso aqui, é muito interessante. Se nós não entendermos essas coisas, a sua família, o seu lar, aquilo que Deus provê todos os dias para você, o seu carro, a sua casa, a sua saúde, o seu filho, se você não tiver entendendo isso como um milagre de Deus, você precisa imediatamente correr aos pés de Jesus e pedir para que Ele amoleça o seu coração, porque só assim você enxergará que essas coisas, por mais simples que seja dentro da ótica humana, é milagre de Deus para as nossas vidas. E eu quero concluir essa segunda aplicação e dizer que Deus, eu creio, e ainda Ele irá fazer grandes milagres em nossas vidas. Mas para que possamos compreendê-los, mas para que possamos vivenciá-los, nós precisaremos nos encontrar com um coração sensível e quebrantado diante de Deus. Só assim, como eu disse, nós conseguiremos contemplar a glória de Deus nas coisas mais simples que nós fazemos ou que nós recebemos no nosso dia a dia. A quarta aplicação é que nós podemos passar por dificuldades. O socorro, ele pode até muitas das vezes demorar, mas ele vem. Podemos passar por dificuldades. O socorro, ele pode até demorar, mas ele vem. O socorro de Deus, ele virá sobre as suas vidas. E o texto vai nos dizer que Jesus, ele veio ao encontro dos discípulos após o vento contrário e andando por sobre o mar, e subiu no barco para junto deles. E Marcos, ele diz, ou no Evangelho de Mateus, Jesus dá ordem ao vento, mas aqui em Marcos, Jesus ele entra no barco e sem proferir nenhuma palavra, a Bíblia diz, o evangelista Marcos diz que o vento, ele cessa. E meus irmãos, é nos momentos em que tudo parece estar perdido, é nos momentos em que tudo aparentemente não tem mais jeito, ou você pensa em largar tudo, não quer saber mais da igreja, não quer saber mais de orar pelo irmão, é nos momentos em que o sentimento de derrota, ele já parece estar brotando em nossos corações, aí é que ele vem, aí é que Jesus ele vem ao seu encontro, aí é que Jesus ele vem para fazer a transformação na sua vida, para trazer o refrigério para a sua alma, para trazer o consolo, para trazer da sua graça sobre a sua vida. É nos momentos, meus irmãos, de grandes tormentos, como esses discípulos passaram aqui, e como eu disse, todos nós já passamos aqui por grandes dificuldades na vida. Muitas das vezes a inquietação, a angústia, a tristeza, nós somos falhos também, temos essas falhas, ela bate ao nosso coração. Mas no tempo dele, com a vontade dele, nem que seja por sobre as águas, ele vem ao seu encontro. Nem que seja por sobre as águas, Jesus ele virá ao seu encontro para trazer consolo, refrigério, alegria. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. O salmista, ele também experimentou desses livramentos. Ele disse: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando as nossas limitações, elas aparecerem, meus irmãos, quando as nossas angústias, elas aparecerem, Jesus, ele será o nosso consolo. Jesus, ele virá para nós e trazerá o refrigério para a nossa alma. E quando, meus irmãos, e eu quero concluir essa reflexão e dizer aos meus irmãos que
Quantas das vezes você já experimentou situações como esta que eu acabei de citar? Dificuldades, todos nós já temos. Acabei de citar aqui os irmãos. Todos nós já passamos por essas dificuldades que a vida nos oferece. Quantas das vezes você já encontrou em situações como estas, a qual eu acabei de citar? Mas tenho a certeza absoluta que você já passou por muitas delas, e tenho do mesmo modo a convicção, pelos olhos da fé, de que muitas delas o Senhor te livrou. Passamos por dificuldades financeiras, a porta se fecha no trabalho, na igreja, ou seja, em qualquer âmbito, qualquer vertente da nossa vida, passamos por essa dificuldade, mas de todas elas, o Senhor, Ele nos livrou. E por isso que nós estamos aqui hoje, irmão, de pé, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui com saúde, podendo proclamar o amor de Cristo, podendo ouvir da palavra, e isso é milagre de Deus para as nossas vidas. Se você trouxe à mente esses milagres, se você trouxe à reflexão esses milagres, se você reconheceu o senhorio de Cristo nesses milagres em sua vida, é porque o seu coração está sensível e quebrantado diante de Deus. As dificuldades, meus irmãos, elas certamente se renovarão em nossas vidas. As dificuldades, elas baterão à nossa porta. Porém, no tempo certo, eu tenho uma certeza, é a de que Ele vem. Nem que seja por sobre as águas, meus irmãos, Ele virá sobre a sua vida. Que Deus, meus irmãos, Ele nos abençoe e que Ele nos dê graça e que essa palavra ela possa adentrar os nossos corações e que nós não possamos deixar que as circunstâncias da vida ela defina ou ela dê uma definição para a nossa fé. A nossa fé em Cristo, ela não tem circunstâncias. A nossa fé em Cristo, ela não tem condições. A nossa fé em Cristo, ela é fincada no amor e na graça de Cristo. Creia, as dificuldades, elas virão sobre a vida de cada um aqui, mas de todas elas, o Senhor, Ele estará contigo e conosco. Amém? E eu agradeço pela oportunidade.